E aí, tudo bem? Tá no ar um novo episódio do seu canal Eurocomics, dedicado ao melhor do quadrinho europeu, como sempre. E hoje vai rolar, né, o balanço final, o último episódio dedicado à série, né, que nós fizemos em Angoulême, numa parceria com o site Raio Laser. Então a gente teve o Bruno Porto, nosso correspondente internacional, o Ciro Marcondes, do site Raio Laser, fizeram uma cobertura muito bacana em Angoulême, mostrando exposições, entrevistaram gente lá, foi muito bacana. E este vídeo conta com a participação especial do Thiago Ferreira, da Comic Zone. Então você viu, né? Eu, né, este que vos fala, né? O Thiago, o Bruno e o Ciro conversando aí quase 30 minutos sobre o Festival de Angoulême. Um detalhe, a cartela do vídeo do YouTube, que você inclusive vê na abertura do episódio, foi feita pelo glorioso, sensacional desenhista Flávio Luiz, do Cabra, também do Agente Somos, de AU, capoeirista. Vamos conferir esse episódio então. Raio Laser de volta para você que é fã aí do nosso site. É o episódio do Lasercast, nosso podcast quinzenal, número 38. Hoje nós temos uma programação especialíssima para a gente poder comentar tudo o que aconteceu em Angoulême 2022. Faz aí menos de 2 semanas que acabou o festival. E para quem esteja acompanhando aí no canal Eurocomics, a parceria muito frutífera que rolou aí entre o Raio Laser e o Eurocomics, né? Lançamos mais de 10 vídeos aí. Nós vamos falar sobre tudo isso na cobertura especialíssima de Angoulême. Estivemos lá, eu e, direto da Haia, na Holanda, o nosso querido Bruno Porto. Boa noite, bom dia. Este é o som da minha voz. Bonjour, mon ami, mes amis, ça va, ou como diz um dos nossos grandes convidados, saravá. Saravá, meu pai! Saravá, meu pai! Bonjour, monsieur Bruno, ça va bien? Então, ça va très bien, ça va très bien. O francês do Bruno em Angoulême foi aquela coisa assim que quebrou qualquer galho. Isso que é o espanhol dele, o portunhol dele é o melhor portunhol que eu já ouvi alguém falando, né? Sem zoação. O francês era mais macarrônico, mas o espanhol, que ele chamava apenas de um bom portunhol, ele fala um bom portunhol, eu acho que foi um espanhol bastante elaborado. Mas a gente vai voltar a isso depois. Fizemos a cobertura completa de Angoulême, por isso nós trouxemos aí 2 convidados especialíssimos, né? Eu sou o Ciro Marcondes, eu estou falando aqui de Oxford, na Inglaterra, e já estou de volta aí também, depois dessa temporada aí na França. E nós vamos conversar com o pessoal que também esteve lá, pelo menos um deles, né? O outro esteve nos bastidores com a gente aqui, que é o Paulo Henrique Thierry, o famoso PH do Eurocomics. E aí, PH? Tudo bem? Olha, um prazer, foi uma honra incrível participar desse festival, mesmo que virtualmente, né? Vocês dois mandam muito bem, o Bruno já fez isso para a gente no ano retrasado, agora, né, com você, Ciro, ficou incrível, né? O negócio, né, somou, né? A gente adorou os comentários que vocês fizeram, né? Porque ficar só mostrando as exposições já era legal, mas com aqueles comentários pessoais, né, bastante cheios de conteúdo, né? Então, eu queria agradecer a vocês, a cobertura ficou muito bacana, e dizer que a gente está totalmente internacional. Estou eu aqui do Rio de Janeiro, o Ciro Marcondes, diretamente de Oxford, na Inglaterra, o Thiago Ferreira, da Comic Zone, no Canadá, e o Bruno, da Holanda. Pois é. Exatamente, o PH antecipou aí o nosso terceiro convidado aí, o segundo convidado não fixo aí do Lasercast. Nós tivemos aí, entre muitas garrafas de vinho, cerveja, cigarrinhos e coisas assim, nós tivemos aí a presença do grande Thiago Ferreira, nosso amigo aí do Comic Zone, canal e editora. É uma honra recebê-lo aqui. E aí, Thiago, como é que você tá? E aí, Ciro, cigarrinho? Rapaz, tô na Raio Laser, cacete, sabia que esse dia não sabia, mentira. É um prazer estar aqui na Raio Laser, conversando com vocês, para a gente relembrar as histórias de Angoulême. Então, muito obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando esse podcast. Obrigado, PH, pela introdução, pela recepção calorosa. Já estou com saudade de todos vocês, meus amigos. E já estou aqui juntando as moedinhas para Angoulême 2023, viu? E quero ver todos vocês, inclusive você, PH.
Oh, se Deus quiser. É isso aí. Valeu, Thiago. Thiago está falando aí de Montreal, no Canadá. E, enfim, estamos com o mais internacional impossível aqui, cada um em um fuso horário diferente. Bruno, pô, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero só dizer que foi um horror montar essa agenda para todo mundo poder. Tá? São 4 fusos horários, são 4 continentes. Não, mentira. É porque a gente expulsou a Inglaterra da Europa, agora é a Europa do B. Né? Então, mas, cara, são 4 fusos horários, tá lindo isso. Mas então, a gente fez a cobertura de Angoulême e foi uma trabalheira insana, porque vocês não têm ideia de que era ficar correndo entre exposições, os galpões com os estandes de quadrinhos, masterclass, o Museu de Angoulême. E, claro, tinha que ter momentos para descontração, conversar com a galera, conhecer gente. Andamos com a galera de Portugal, andamos com a galera da Espanha. Vamos falar aí tudo que rolou. Tivemos perrengues, tivemos problemas, e além do mais, em certo momento eu confesso que eu até abandonei a cobertura em um certo momento, porque eu já estava muito cansado, mas o Bruno Porto, ele simplesmente ele é indomável. Então o Bruno Porto continuou entrevistando e fazendo coisa. Eu falei, cara, que eu estou me sentindo até culpado aqui, porque Bruno conseguiu fazendo, e alguns episódios tem apenas a presença do Bruno. Mas acho que no final deu bom e tudo. E além de tudo, a cereja do bolo foi o quê? Que nós demos em primeira mão a vitória do Marcelo Quintanilha para o Grand Prix, né? Aliás, para o Fauve d'Or. Valeu, Quintão! É Brasil, porra! Il n'y a pas grand-chose que je... À tous les membres do jury, bien sûr. Mas o Fauve d'Or foi, assim, na minha opinião, o maior feito da história do quadrinho brasileiro. A gente pode discutir isso daí. E, enfim, mas eu gostaria então de passar a palavra para o PH, que é um radialista profissional e vai poder conduzir esse episódio aí com as perguntas, vai entrevistar a galera aí e agradecer mais uma vez a presença tanto dele quanto do Thiagão, o Thiago Ferreira aí, superstar aí dos quadrinhos Brazuca, editor de primeira aí, que também tá estreando aí, debutando no Lasercast. E aí, PH, o que você tem de curiosidade sobre a cobertura para nos perguntar aí? O que você achou desse festival, PH? Cara, achei fantástico. Assim, a primeira coisa é que um dos entrevistados que falou que por causa do Eurocomics no ano passado, ele já tinha, né, se ambientado com a cidade, ele já sabia mais ou menos para onde ir. Achei isso incrível. Aí depois eu parei para pensar, gente, eu que já editei mais de 20 episódios de Angoulême, nunca estive lá, aliás, já estive em Angoulême, mas não num festival. Eu falei, realmente, essa cobertura Raio Laser Eurocomics ajudou, né, as pessoas a se orientarem lá. Isso é muito bacana. Meus parabéns, meus parabéns. Agora vamos começar com uma zoação. Eu preciso, né, perguntar ao Bruno Porto, ao Ciro Marcondes, né? Eu fiquei muito intrigado com um determinado momento de um dos episódios, né? Eu achei esses meninos vão arrumar confusão com as esposas, as respectivas esposas, companheiras, enfim. Quando vocês falam o que acontece, o Thiago Ferreira também, o que acontece em Angoulême, nas festas, fica em Angoulême. O que é isso? O que vocês quiseram dizer com isso? Não, peraí. Eu preciso... Eu vou fazer só um parênteses. O PH mencionou o Rodolfo Oliveira, que foi um quadrinista brasileiro que a gente encontrou lá, que mora em Luxemburgo e que, enfim, está vindo pela primeira vez. Isso está num episódio que a gente fez com 4 entrevistas, e aí ele mencionou isso. Agora, o que acontece em Angoulême fica em Angoulême é porque, na verdade, é o seguinte, a gente estava se referindo, sabe, gente, às revistas que a gente não consegue trazer, os livros, porque é muito pesado, aí fica em Angoulême, tá? Era isso, eu acho. Na verdade, quando a gente fala isso, parece que a gente estava lá com um grupo de prostitutas tchecas, né, fumando todas, e não tem nada disso. A gente estava, tipo, comendo pizza com o Pedro Bolsa, sabe? Então é só uma piada. Não foi muito além disso. É porque ninguém quer trazer o Pedro Bolsa para casa, entendeu? Ninguém. Não, inclusive, Pedro Bolsa, mandando um abraço, cheio cheio de saudade de você, meu querido. A gente vai se ver na Beija, agora em maio.
Grande Pedro Bolsa, saudade de Pedro Bolsa. Vale mencionar o episódio em que nós estávamos saindo já, tentando encontrar o Off of Off, né? Que é o Off Angoulême, né? Que seriam justamente essas festinhas, os showzinhos e tal. Pedro Bolsa andando com a gente, estava eu e o Oscar Buenafuente, né? Que é o editor espanhol da Gilgamesh, que estava lá andando com a gente. E aí o Pedro Bolsa estava revoltado porque os outros portugueses eles tinham ido beber, né? Ido tomar uma e meio que se divertir à noite. Ele falou: não, cara, isso aqui a gente veio para cá para festival de quadrinhos, não é para beber, né? E tal. E ele ficou puto porque começou a praguejar no meio da rua porque não conseguia encontrar a galera e tal. Eu já proponho um episódio especial do Lasercast para a gente fazer um roast aqui do Pedro Bolsa, viu? Pedro Bolsa, figura lendária, excelente participação dele. Inclusive, ele participou de um dos episódios comentando a exposição do Book, né? Na parceria Eurocomics, Laser e Raio Laser. Então, confiram lá a excelente análise que o Pedro Bolsa fez do quadrinho En Général, de Généraux, do Book, né? Mas só para fechar esse ponto, então, não teve nada lá que rolou em Angoulême que a gente não possa falar. Eu, pelo menos, assim, saí de Angoulême com a consciência tranquila, né? Então, é só uma piada mesmo. Eu também. Até poderia ter tido um pouco mais de emoção, mas não teve nada não, foi tranquilo. Fiquei muito feliz com a resposta de vocês e tranquilo. Muito bem, rapazes, muito bem. Não, até porque, depois de passar o dia inteiro andando, não sobrava muita energia para se fazer outra coisa à noite e tal. Então, com certeza. Por falar em energia, eu que fiquei editando os episódios aqui, cara, e eu, cara, tô bastante cansado. Eu sei, imagino o que vocês, né, o que vocês passaram por lá. Agora me digam como é que foi a recepção quando vocês chegavam perto de um estrangeiro, por exemplo, de um artista, de um editor, e falavam assim: olha, eu sou do Eurocomics, Raio Laser do Brasil. A gente via essa coisa, Brasil. Conta pra gente isso daí. Olha, o Eurocomics tem uma. Eu comentei isso com o Thiago, eu acho. O Eurocomics tem uma sorte, porque existe uma editora na Inglaterra e ela é uma editora grande, né? Publica muita coisa digital, até, por exemplo, aqueles Rick Rocher que não saem em inglês impresso, saem no digital pela Eurocomic. Então, dá uma confusão, os caras ficam, olharam e tal, não sei o quê. Mas eles curtem. Na verdade, como a gente estava com o crachá de imprensa internacional, é todo mundo muito simpático, né? Não acho que seja particularmente por ser do Brasil, né? Havia um certo espanto, porque o cara falava de Brasília, aí você falava, você escondia que a gente mora na Europa, mas, enfim, também ajuda, né? O cara veio até aqui, vim até aqui, vim. Mas eu acho que o fato de ser brasileiro, geralmente, pelo menos na França, tá, é bem positivo. O pessoal gosta muito do Brasil lá. Então, sempre que você fala que é brasileiro, o pessoal, eles respondem com um sorriso. Seguido depois de desculpe pelo Bolsonaro, coisa do tipo, sabe? Mas geralmente a gente é bem recebido quando a gente se anuncia como brasileiro. Eu acho isso bem bacana. E em relação, valeu, Thiago, em relação aos medalhões, vocês acham que esse acesso também era fácil? Porque eu vi, a gente ainda vai publicar rapidamente o momento em que vocês filmam o Dionê, né, que foi da Metal Angulan, né, peso pesado dos quadrinhos. Vocês acham que seria fácil chegar num cara desse? Então eu vou passar essa pergunta para Tiago Ferreira, que foi quem me arrastou para ver o Dionê. Quem é Jean-Pierre Dionê? Tiago Ferreira, em sua humilde opinião. Cara, eu sou tietaço do Dionê, né? Inclusive, recomendo aqui para os ouvintes do Lasercast a biografia do Dionê, né? Mémoire, un pont sur les étoiles, uma ponte sobre as estrelas, que é uma biografia que ele lançou em 2019. Porque esse cara é a memória viva dos quadrinhos, de uma parte, né, da história dos quadrinhos franceses. Eu sou o Tiagão não vem sem fazer o dever de casa, não. O cara simplesmente veio com a biografia do Dionê lida, cara. Não, mas assim, é porque eu sou muito fã dele.
E desde que comecei a trabalhar como editor, me tornei mais, porque, assim, naturalmente a gente tem um interesse maior pelos autores, né, pelos desenhistas, mas ninguém se interessa muito pelos editores. Mas eu, como editor, procurei, né, saber um pouco mais e tal. E quando descobri a figura do Dionê e fui pesquisar a fundo sobre quem ele era, nossa, eu fiquei fascinado por ele, né, pela pessoa e tal. E o que acontece? Quando eu soube que ele ia estar lá em Angoulême, na verdade eu não estava participando do festival em si, ele estava fazendo uma noite de autógrafos numa livraria chamada L'Autre Librairie, que é uma livraria cooperativa lá em Angoulême. E daí, quando eu soube disso, eu arrastei o Bruno Porto. Bruno, vamos ver o Dionê. Para mim, foi o ponto alto de estar em Angoulême, foi poder ver essa lenda viva com os meus próprios olhos, escutar a palestrinha que ele estava dando lá, que, na verdade, muitas das coisas ele já falou, até em vídeos que estão disponíveis aí no YouTube, né? Mas ver aquela pessoa ali na minha frente foi demais. E daí, quando chegou a parte de autógrafos, eu falei assim, porque eu já comentei aqui com os meus amigos, como eu sou muito de autógrafo, né? Detesto esperar em fila e tal, e para mim ter uma assinatura do cara, assim, não vale muita coisa. Mas quando ele abriu para autógrafo, eu falei assim, agora eu vou lá conversar com ele, não conversar, né? Conversar, mas vou lá apenas exprimir minha admiração por essa pessoa e tirar uma foto com ele. Famoso tietar. Vou lá, é exatamente isso. E daí eu falei para ele, Dionê, cara, eu sou muito seu fã, muito obrigado pela sua colaboração. Inclusive, a gente está publicando no Brasil coisas que você editou originalmente na Metal Hurlan. É o caso da Mão Verde, que está aí no fundo do PH, né? Que a gente publicou agora no mês de março, né? No mês das mulheres, da Nicole Clavelu. A gente está para publicar a Chantal Montelier, né? Então, várias coisas que você publicou ali na década de 70, 80 e que não chegaram aos brasileiros. Então, a gente está tendo essa oportunidade de publicar agora, né? Então, só queria te agradecer, não sei o quê. E o que acontece? O Dionê, ele já é um senhorzinho assim, né? Mas é um cara super antenado e sabe tudo. E não apenas ele sabe, mas ele tem um interesse genuíno pelas coisas que estão sendo produzidas lá fora. Então ele falou, muito bom saber, Thiago. Anota o meu Instagram e depois me manda as coisas que você fez, porque eu quero ver, não sei o quê. Então quando ele falou isso, eu falei, então assim, só para responder a pergunta do PH agora, existe, assim, claro que eu não posso generalizar, mas o Dionê, pelo menos, é uma pessoa que tem uma super abertura, sabe? Que ficou feliz em saber que alguém do Brasil se interessa por ele, pela história dele, pelo trabalho dele, sabe? Então, eu acho que, no geral, eu não vejo, pelo menos os criadores franceses, europeus, com aquela coisa assim, estrela, né? Sou intocável, vocês não podem falar comigo. Pelo contrário, eu sou super aberto, sabe? Não tem muita frescura, não. Cheguei lá com o Dionê, eu ainda perguntei para ele, posso tocar em você? Porque eu não ia tirar foto assim, tipo, quem tira foto... Não sei se vocês já viram na internet um meet and greet com a Avril Lavigne, em que os fãs eram obrigados a ficar 2 metros dela. Eu não, cara, eu colo lá e toco. Eu posso tocar em você, né? Ele, não pode. Eu botei aqui a mão nele, assim, pra gente tirar uma foto e tal. Mandou aquele abraço, camarada, né? Claro. Escolhe um beijo. Ficou linda aquela foto. Mas engraçado, o PH, a gente, quando foi na abertura, no soft opening do Chris Ware, eu cheguei nele e perguntei, boa tarde, bom dia, etc. E tal. Ele estava falando com algumas pessoas, e aí, depois que um casalzinho de um pouquinho mais de idade saiu, eu também com um pouquinho mais de idade, fui lá e perguntei, olha, eu posso fazer uma pergunta para uma entrevista? Né? Aí ele, super gentil, declinou. Olha, me desculpa, eu não sou muito bom nessas coisas, eu preferia que não fosse. Eu falei, não tem problema, aquele não. Jeitinho nerd, awkward do... Olha, não, exatamente, ele foi... Mas aí, quer dizer, não era porque ele não estava... Ele não estava dando entrevista. Inclusive, ele fez depois um masterclass, no qual ele respondeu coisas, ele falou, entendeu? Era só uma coisa disso. O que também acontece... PH, foi um protocolo, né? Que eu acho que ele provavelmente planejou para quem quisesse. Porque o festival é muita correria. E, às vezes, o cara tem um outro compromisso, tem uma outra coisa, né? Uma das coisas que a gente até conversou com o André Valente na outra vez, na edição passada de 2020, que a gente cobriu, a última presencial, o André falou isso, olha, se você estiver vindo para o festival para mostrar seu trabalho, para fazer uma reunião, isso tem que ser agendado previamente, né? Manda um e-mail com meses antes, marca isso, porque o próprio André
também fica nessa, né? Ele vai fazer uma reunião com o editor, ele vai fazer uma coisa disso, né? Então, as pessoas elas estão muito disponíveis ali, de uma maneira geral, ao contrário do que às vezes acontece, por exemplo, numa Comic Con, né, em que o cara cobra para tirar uma foto à la Avril Lavigne, em que, né, que você tem né? Não, os caras estão ali almoçando. A gente um dia, o Alberto Montes, que a gente acabou entrevistando, ele sentou para almoçar com a gente estava almoçando com o Marcelo Quintanilha e com o Oscar Buenafuente. Aí toca o telefone, não, o Alberto tá vindo aí. Tá aqui, o Alberto Montes. Você tromba com todo mundo o tempo inteiro, assim, a cidade, ela tem uns 4 ou 5 setores onde estão acontecendo coisas, você vai se deslocando pela cidade, às vezes de ônibus, às vezes a pé. E você depois começa a ver as pessoas por ali. Angulema é uma montanha, então você tem que circular de ônibus ou a pé e tal, você tem que saber como se deslocar por esses setores onde estão acontecendo as coisas, e aí você vai trombando, e às vezes muitos artistas de grande, médio e pequeno porte, tem lá de tudo. Se você quiser parar e conversar, é super tranquilo. Vou dar uma sugestão para vocês, uma pessoa que eu senti muita falta desse carinha aqui, o Fabian Tourmé, que está lançando Suzette, da editora Nemo, já fez 2 vidas, Não Era Você Que Eu Esperava, A Odisseia de Aquim. Cara, quando vocês encontrarem o Fabiano, não sei nem se ele esteve nessa edição, entrevistem esse cara que fala português. Ele fala português nordestino, porque a mulher dele... O Thiago conversou com ele. Como assim? Que ausência de quem? O Thiago conversou. Como é que foi, brother, Thiago? cara, Como é que foi meu brother. Conta esse papo. Não, então, é como a gente fala, né, do backstage lá, porque no Monde de Bulle, você tem, por exemplo, como o Ciro já bem falou aí, você tem stands da Dargaud, Delcourt, Dupuis, sabe? Todas as grandes editoras estão lá. E atrás dos stands tem uma área mais técnica para o pessoal que trabalha nas editoras e que, de repente, tem encontros. É um lugar chamada diretoria. A diretoria está lá. E o que acontece? Eu fui... uma das coisas que eu tinha para fazer nesse festival era apresentar o nosso lançamento, né, o curso do Danilo Beirute, para a editora Delcourt, né, que é a editora do Fabian Tourmé. E daí eu fui lá para o meu encontro, né? Fui muito bem sucedido. Em breve, será que o curso vai estar na França? Não sabemos ainda, vamos ver. E daí, como eu já estava lá, né, no backstage, tinha terminado a minha reunião, mas aí tinha uma bebidinha, tinha canapés, tinha não sei o quê. Vou forrar o bucho aqui, né? Aí comecei lá, comendo e tal. E daí, quando eu olho para o meu lado, quem é que estava lá? Fabian Tourmé. E eu já fui conversando com ele em português, meu amigo. Porque, o cara fala português melhor que a gente, tem um sotaque tão nordestino quanto o meu, né? Porque a mulher dele, se não me engano, é da Paraíba, né? Alguma coisa assim. E o francês lá no Nordeste. E o francês, pela própria característica da língua, ele tem um sotaque, o português, o francês que fala português, ele tende mais para um sotaque parecido com o nordestino. Enfim, já fui falar com o Fabian Tourmé lá em português, e que legal, enfim. Aí tirei uma foto lá com ele, a gente bateu um papo bem bacana, assim, uns 10 minutos conversando e tal, porque, inclusive, um dos lançamentos do Fabian Tourmé no Brasil, pela Nemo, o Duas Vidas, tem um quote, né, tem uma citação minha lá, Thiago, Comic Zone, porque foi um quadrinho que eu adorei, assim, então eu sou fãzaço de carteirinha, então, eu não sei se ele estava lá fazendo, assim, com certeza estava autografando a Suzette, que é o último lançamento dele, mas eu não sei se ele tinha masterclass, se ele tinha palestra, se tinha... Mas o fato é que ele estava em Angoulême e que eu encontrei, tirei foto com ele e tudo. Então, vamos falar sobre a cereja do bolo, que é o Marcelo Quintanilha. Eu queria saber, bom, primeiro parabenizar, né, vocês, a galera que estava lá, deu em primeira mão, vocês estavam do ladinho, tiraram onda num dos vídeos falando, PH, vocês não têm ideia de onde nós estamos agora. Tirando onda total. A gente está aqui, ó, e o cara já estava prestes a ganhar lá a situação, ainda bem que não teve tapa, né, nessa edição. Eu queria saber como é que foi, né, essa emoção e por que vocês não falaram mais, né? Foi uma conversa rápida, mas mais com o editor dele. Por que vocês não bateram um papo mais longo? Não foi possível? Olha, no momento que aconteceu, era uma coisa muito de reportagem. Quando depois ele ganhou,
Tá, vou pular para o depois, né? Deixo o Thiago e o Ciro falando do momento. A gente subiu no palco, né? Afinal, somos imprensa, né? Foi uma invasão de campo depois da final da Copa do Mundo. E aí você tinha a TV France, que é um dos patrocinadores, entrevistando, etc. e tal, e não sei o quê. E depois disso, sabe, era um monte de veículos, digamos assim, oficiais, franceses e tudo mais. Pô, aí ele parou, eu olhei para ele, eu conheço o Marcelo desde os anos 90. Então olhou e falou, pô, meu irmão, dá um abraço, pô, meu velho, né? Então era uma questão que a gente, de certa forma, estava muito Momento próximo. devidamente registrado e colocado no Instagram da Raio Laser, com muita emoção. Pois é, não, era uma coisa muito, muito emocionante, como da mesma forma que quando foi anunciado, a gente perdeu a imparcialidade e as estribeiras e Que é Brasil, pô! Brasil! né, entrou Tô chorando aqui. Pô, não, foi lindo. Aí, lá não dava. O Thiago, inclusive, pegou uma declaração dele para os fãs brasileiros, etc. e tal, do momento e tudo mais. No dia seguinte, eu até brinquei com ele. A gente foi almoçar, eu, ele e o Oscar, numa creperia que a gente come frequentemente quando está lá. Aí, pô, encontrou, abraçou, etc e tal. Falei assim, ó, agora voltou, agora acabou, né? Agora é o mesmo cara de sempre, né? Não, Agora vai rolar a entrevista agora, vai rolar. vai rolar. Não rolou. Não foi, porque a entrevista era uma... O que se vai falar do cara que ganhou o Fauve d'Or? Poxa, estou muito emocionado, estou muito... No final, o que a gente, né, gravou aqui foi uma conversinha da gente mais ou menos parabenizando ele, etc e tal, porque eu acho que talvez tudo que já tenha sido dito sobre o Escute Formosa Márcia, sobre... Assim, ele mesmo falou assim, cara, eu não tenho ainda, não caiu a ficha. Né? A gente que é velho entende Lembrando que que a nós ficha. discutimos o Escute Formosa Márcia no Lasercast, Almanacão de Férias Raio Laser, Márcio Júnior fez. E temos diversos textos sobre a obra do Quintanilha Tem na uma Raio série Laser. de coisas que falam assim, cara, eu vou entrevistar o Marcelo. O Marcelo é uma pessoa extremamente acessível, que a gente conversa com ele. E aí foi assim. Vale só falar uma anedota, Bruno, de que eu perguntei para ele alguns dias antes, né? A gente almoçou umas 2 vezes com o Quintanilha, sempre aquela figura elegante, assim, é um cara muito legal, muito. Se você consegue ganhar a confiança dele, o cara se torna um sujeito muito acessível, né? E assim, com aquela inteligência fina dele também, sempre com ironia, falando as coisas muita perspicácia e tal. E eu perguntei, e aí, qual a expectativa? Eu falei assim, e aí, vai ganhar? Não sei o que, meio que querendo, né? Tirar dele alguma coisa assim nesse sentido. E aí ele falou, cara, expectativa nenhuma. Assim, ele achava que ele não ia ganhar. Ciro, Né? eu fiz a ele a mesma pergunta. Acho que todo mundo fez a ele essa pergunta. E ele sempre, eu disse assim, e aí, e aí, Quintanilha, quais são as chances? Ele fala assim, é muito difícil. É muito difícil. Com aquele jeito dele. Inclusive, só falando do outro assunto aqui, na premiação, eu de fato não achava que ele ia ganhar. Porque a temática de todos os premiados antes deles anunciarem o Fauve d'Or era aquele lance da resistência, né? Eles falaram muito de resistência, o lance político e tal. Então, eu achava que ia ser um dos outros, um dos outros que haviam sido, que estavam concorrendo ali. E acho que é por isso também que a gente não teve muita reação de chegar lá no palco e fazer as perguntas como se deveria, porque acho que tá todo mundo muito surpreso, né? É claro que se tá lá, ele tem chance de ganhar, é claro. Mas, assim, eu não esperava que fosse esse ano. Então é isso, muito obrigado. Fica aqui, né, a minha participação. Continue com esse lindo podcast aí, Lasercast. E eu agradeço a todos. Na próxima, a gente se vê em Angoulême. Se Deus quiser, eu vou estar lá presente, hein? Presencial, hein? Maravilha. Demais, PH. É isso aí. Valeu. Ano que vem tem PH em Angoulême. É PH ou largar. Valeu. É o PH. Tchau. Bye. Tchau.
Então é isso, espero que você tenha curtido mais um episódio, né, dedicado à série de Angoulême, a série do Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême, é o último, né? Eu queria agradecer a todos, né, ao Bruno Porto, nosso correspondente internacional, ao Ciro Marcondes, do site Raio Laser, e ao Thiago Ferreira, da Comic Zone. Um detalhe, este vídeo foi todo feito a partir de um podcast do Raio Laser, o Lasercast, do qual nós aproveitamos o áudio e o vídeo. Então é isso, você escutou lá no podcast e agora curtiu o episódio. Agradeço mais uma vez ao Flávio Luiz pelo desenho da nossa cartela, né, que você viu na abertura, que está lá no YouTube. Forte abraço, até mais!